Oi, bem-vindos à aula desse feedback projetivo. Como eu falei nas aulas anteriores, a gente vai agora trabalhar para entender qual é a percepção que a gente está passando para o mundo, como que as pessoas nos enxergam, ou melhor, como nós acreditamos que somos enxergados. Então, é muito importante essa aula e ela é muito legal de fazer. Como eu expliquei anteriormente, nós vamos fazer várias perguntas e eu não vou dar muito espaço para você responder, tudo bonitinho, etc. A ideia central é você colocar da forma que vier, sem grandes filtros. Escreva com a mão solta mesmo, porque vão vir grandes insights. Quando você racionaliza muito, na verdade você está entrando muito no mundo cognitivo. E aí você não vai extrair o melhor dessa ferramenta, tá bom? Aqui vai sair um exercício que vai te trazer muita clareza de o quanto você verdadeiramente se conhece, o quanto as pessoas que estão no seu entorno te conhecem. Inclusive para você olhar e falar: será que eu sei o que realmente as pessoas pensam a meu respeito? Porque quantas vezes você já não ficou chateado quando você soube alguma coisa que alguém disse a seu respeito? E quando a gente fica preso nesse mundo de, ai, por que que falaram isso de mim? Ai, por que que pensam isso de mim? A gente perde essa ferramenta tão poderosa que é uma consultoria grátis que as pessoas estão dando para gente. Lembra que na primeira aula desse módulo eu falei para vocês da intenção positiva? Se a pessoa está fazendo isso, de alguma forma ela tem alguma intenção positiva. Então eu quero que você agora suspenda julgamentos, que é por isso que a primeira aula foi sobre isso. Você pratique a escuta ativa, de ouvir o que as pessoas estão falando na essência e busquem também a intenção positiva por trás desse comportamento, por trás desse julgamento que as pessoas têm a nosso respeito. E aí, como a gente falou na lei da causa e do efeito, tá, qual foi a causa que levou as pessoas a criarem essa percepção sobre mim? Isso é profundamente enriquecedor. Essas perguntas que eu vou fazer agora, elas vão te ajudar muito nesse processo. Então, vamos lá? Eu quero que você veja como é que as pessoas, os seus colegas de trabalho, as pessoas que estão no seu entorno profissional, pensam e veem você profissionalmente. O que, que você acredita que elas pensam e veem? Eu quero que você coloque o nome dessas pessoas e na frente o que, que elas estão pensando a seu respeito. Elas podem pensar que você é um bom profissional, que você é um mau profissional, que você é uma pessoa bem-humorada, mal-humorada. Não importa o que vier na sua cabeça, simplesmente vai e vai soltando. Nome das pessoas e adjetivos que elas dão para você. Isso no campo profissional. Agora vamos pensar o que, que essas pessoas também pensam quando elas olham para você e te enxergam no campo pessoal. O que, que elas veem, o que elas sentem a seu respeito da sua vida pessoal. Isso também, coloque nomes das pessoas, tangibilize isso da maneira mais forte que você puder, com os adjetivos que ela usaria para descrever você. Quero que você pense também nos seus líderes, nos seus gestores, pessoas que estão hierarquicamente acima de você, o que, que eles pensam a seu respeito profissionalmente falando? Como que eles sentem você? Quais os adjetivos que eles usariam para te classificar? E no caso desses mesmos gestores e líderes, o que, que eles pensam da sua vida pessoal? Como você acredita que eles enxergam você pessoalmente falando? Lembre-se que muitas vezes essas conclusões estão tiradas do seu convívio do dia a dia, mas também das suas redes sociais, do comportamento que você tem fora da empresa. Então pensa sobre tudo isso e escreve, tangibilizando também o nome desse líder, desse gestor, se for mais de um, o que, que ele pensa sobre você profissionalmente, sobre você pessoalmente. E se você for gestor, se você for líder de uma equipe, o que, que a sua equipe pensa de você? Como que eles te enxergam como líder? Você é fonte de inspiração, fonte de medo? Eu já fui a pessoa que metia medo na galera e não era isso que eu queria causar. Ou seja, meu efeito estava completamente desparafusado na minha causa, mas eu estava causando isso. Então é uma grande oportunidade. O que, que seus subordinados, as pessoas que você lidera, pensam a seu respeito? No lado profissional, mas também vamos pensar o que, que eles pensam de você no lado pessoal. Porque é óbvio que as pessoas têm esse tipo de percepção, independente de conhecerem você a fundo ou não. Todo mundo sempre cria
de nós algumas imagens. Que imagens são essas? Coloca o nome das pessoas que você acredita que pensam isso a seu respeito. Pensa também se você tem abertura para conversar com seus subordinados, para falar com eles, como eles recebem essa sua comunicação, se a sua comunicação entra com facilidade, com fluidez ou não. Vamos falar agora das crianças que você conhece, que convivem com você. O que elas pensam sobre você? Se elas pudessem te dar um feedback, o que elas diriam de você profissional, de você pessoal, de você nos seus relacionamentos? Essa criança te vê mais como um herói, como um vilão, como uma pessoa neutra? Crianças gostam ou não gostam de você? Você sabe qual é o efeito que você causa nessas crianças? Se puder coloque os nomes dessas crianças e o que elas pensam de você, porque às vezes crianças diferentes têm percepções diferentes. E eu quero que você pense também se essas crianças pensam em você no campo espiritual, como que você é visto? Como uma pessoa religiosa, como uma pessoa praticante de algum tipo de espiritualidade, uma pessoa tranquila, calma. Tenta usar alguns adjetivos para ficar mais claro o que essa criança pensa a seu respeito. Agora nós vamos para os seus pais. Isso podem ser tanto seus pais quanto seus tutores, se você foi adotado, não importa, algum superior nesse caminho. O que eles pensam de você profissionalmente? Como você é visto pelos seus pais, pelos seus tutores? E no campo pessoal, o que eles também pensam a seu respeito? Quais os adjetivos que eles dão para te classificar? Quando eles falam com alguém de você, como eles falam para essa pessoa? Eles sentem orgulho? Eles sentem desprezo? Não vamos nos julgar. Lembrem-se que estamos suspendendo julgamentos para extrair o melhor dessa ferramenta. Agora eu quero pensar nos seus parceiros. Esposa, noivo, noiva, não importa. Eu quero que você pense no seu parceiro de relação amorosa, o que eles pensam sobre você nos seus relacionamentos. E se, óbvio, você optou por estar sozinho ou estar sozinho nesse momento, o que você pensa sobre você nessa parte profissional? Como você se enxerga, como seu parceiro te enxerga? Ao mesmo tempo, eu quero que você pense também no campo pessoal, nos seus relacionamentos familiares. Como é que esse parceiro enxerga você? E, novamente, se você estiver sozinho, como é que você se enxerga nesse processo todo? Quais os adjetivos que você dá para você no campo pessoal, no campo de relacionamentos pessoais? Agora vamos fazer uma coisa. Eu queria que você escolhesse 3 pessoas que são importantes na sua vida. Escreva o nome dessas 3 pessoas que para você fazem total diferença. E conforme essas pessoas surgem na sua mente, eu quero que você coloque quais as características, adjetivos que essa pessoa dá para você. O que você acredita que elas pensam sobre você no campo profissional? E se a gente pensar também no campo pessoal, o que essas pessoas pensam de você? Como elas falam de você? E essas mesmas pessoas, elas devem ter alguma percepção de como é o seu estado espiritual, como você se relaciona com Deus, com o todo, com o universo, com a inteligência divina e o nome que você desejar dar. Como que essas pessoas te enxergam? O que elas falam sobre você? Quais são as características que essas pessoas dão? Então você vai ter a percepção delas no campo profissional, pessoal e espiritual. Agora eu queria perguntar para você o que é amizade para você.
E eu quero que você pense se seus amigos são de longas datas, são mais recentes. Como é formado o seu grupo de amigos? E o que esses amigos diriam de você no campo profissional? Como eles te veem? No campo pessoal também, como eles te veem? Te enxergam realizado, não tão realizado? Num campo sistêmico, espiritual, como essas pessoas te enxergam? Se você frequenta alguma igreja, algum tipo de rito, né, religioso, e tiver algum dirigente, pastor, padre, como é que essa autoridade religiosa te enxerga? Como ele falaria de você? Quais as características que ele daria de você? Essa próxima pergunta ela é bem peculiar, bem diferente para mim. Como que você age com as outras pessoas? Como você se enxerga fazendo na vida das outras pessoas? O que você faz na vida das outras pessoas? E ao mesmo tempo eu queria te perguntar como você é visto por essas pessoas nesse momento. Por que eu falo isso? Porque quando eu fiz esse exercício alguns anos atrás, eu me via como uma pessoa que ficava tentando me conectar para ajudar as pessoas. E a resposta que veio de como essas pessoas me enxergavam foi fantástica, porque mudou completamente a minha percepção. Porque eu entendi o seguinte: eu estava tentando ajudá-las, mas elas não estavam pedindo ajuda. Ou seja, elas me enxergavam como uma intrometida. Então foi muito libertador saber disso e enxergar isso. E anos depois, eu lendo essas minhas respostas, ver isso foi assim muito interessante. Eu espero que seja muito interessante para vocês também. Então responda: como que essas pessoas veem você quando você age como você tem agido? E no melhor cenário possível, como você gostaria que essas pessoas te vissem? Como você gostaria de ser visto, entendido, compreendido e quais as características que você gostaria que essas pessoas vissem no seu comportamento, em quem você é? Agora vamos supor que você consiga um feedback de Deus. O que você acredita que ele pensa a seu respeito? Quais são os adjetivos, características que Deus daria para você? E se Deus pudesse te dar um feedback, quais seriam as 3 maiores qualidades que ele diria que ele enxerga em você? Por outro lado, quais seriam os 3 maiores pontos que você precisa melhorar, que Deus está te dizendo nesse feedback? Vou compartilhar com vocês, porque eu me sinto num espaço seguro para abrir isso para vocês, mas no meu caderno eu escrevi que Deus me pedia, né, para olhar com carinho para alguns pontos de melhorias na minha vida, que era o orgulho, a baixa fé em mim mesma, e isso eu escutei depois várias vezes de alguns mentores, e uma busca maior da conexão profunda com Ele. E dentro desse processo de autoconhecimento foi uma coisa que eu fui buscar e eu alcancei, e os meus maus caminhos do orgulho, a inveja, a arrogância, eu busquei trabalhar por conta desse exercício. Eu espero que ele realmente seja um divisor de águas para você, como foi para mim. E aproveitando esse momento de profunda conexão que você está, eu quero que você escute Deus falando com você, que Ele vai te contar 3 segredos. 3 segredos agora que são coisas que vão fazer você dar um passo gigantesco em direção ao que você deseja. Escuta esses conselhos que Deus está te dando e escreva cada um deles.
Sem filtro, sem julgamento, simplesmente escreva o que Deus está te falando agora. E agora eu queria perguntar para você, qual foi a pergunta desse feedback projetivo que nós acabamos de realizar que mais se conectou com você, que mais falou com você? Escreve do jeito que vier na sua mente. Não filtra muito, não. Só deixa fluir. E se faltou uma pergunta que eu não te fiz dentro desse feedback, eu queria que você fizesse para você agora. Escreva essa pergunta, porque nas perguntas estão as suas respostas. Sempre. Então, muitas vezes você não faz a pergunta, por isso que você não obtém a resposta. E aqui está a sua oportunidade. Traz a pergunta que vem do seu subconsciente para você. Que ao responder essa pergunta, você vai tirar grandes insights para a sua vida, para essa próximo passo dessa sua jornada, dessa sua caminhada. E fechando essa última pergunta, nós encerramos o feedback projetivo. Eu vou deixar vocês com essa parte do feedback feito, para vocês mergulharem dentro de vocês, lendo essas respostas, releiam todas as respostas que vocês fizeram. Eu sei que vocês não têm a pergunta aí, e tá tudo certo, não precisa ter, porque o exercício principal são as coisas que vieram fluindo de dentro de você. E aquilo que realmente tem que ficar, vai ficar. Porque o seu subconsciente é genial. E ele vai te trazer e vai te conectar com aquilo que você precisa. E lógico, para potencializar tudo isso que você aprendeu nesse módulo, eu quero deixar algumas tarefas para vocês, porque é dentro desses desafios que a gente realmente potencializa o conhecimento. Primeira coisa é praticar a escutativa. Lembra que na aula eu falei sobre como que a gente escuta as pessoas. A gente escuta julgando, a gente escuta pensando junto com a pessoa. Escuta ativa é você parar os barulhos mentais e ouvir o que a pessoa está dizendo. Isso que ela está dizendo é muito poderoso para a gente. É a consultoria grátis. E que se a gente está preso nos nossos julgamentos, nas nossas ideias pré-concebidas, a gente não está ouvindo o que essa pessoa está dizendo e com isso a gente não cresce e não aprimora. Então, dentro desta próxima semana, que é o nosso compromisso de intervalo entre um módulo e outro para você absorver tudo isso, eu quero que você, diariamente, pratique a escuta ativa. Você vai, dentro de uma conversa, observar que seu cérebro está falando, sua mente está falando junto com a outra pessoa. E você vai tentar silenciar ela para ouvir o que a outra pessoa está falando. Não é fácil, obviamente. É simples, mas não é fácil, porque requer persistência, treino e prática. Mas com treino e prática, você consegue. Se eu aprendi a dominar meu cérebro barulhento julgador para hoje me tornar uma treinadora, que eu consigo ouvir vocês na essência, para trazer à tona aquilo que vocês não estão enxergando, é porque eu treinei muito. Então, vocês vão conseguir, tá? Então, dentro dessa semana, vamos praticar isso. E o segundo ponto que eu gostaria de propor para vocês é vocês olharem os seus comportamentos, aquilo que vocês têm feito, que não tem trazido os resultados que você gostaria. Então, por exemplo, eu bebo demais e eu não queria beber. Ok, qual é a intenção positiva desse comportamento? Tem alguma intenção positiva. Conscientemente, você está falando para mim que você não quer beber, mas você está bebendo. Ou seja, o comportamento é esse. Lembra, comportamento, emoção. Tem uma emoção que está te levando para esse comportamento. Mas eu quero enxergar qual é a intenção positiva do comportamento. Que pode ser, eu bebo para relaxar, eu bebo para me soltar, eu bebo para me sentir mais confiante. Então, tem uma intenção positiva por trás do ato de beber. Se você enxerga isso, você tem o poder na sua mão para fazer a transformação na sua vida.
Enquanto você não enxerga isso, você é refém. Então, faça um trabalho essa semana dessas duas coisinhas, tá? Intenção positiva e escutativa. Eu acredito que você vai aprender mais dentro dessa semana sobre você do que você aprendeu ao longo da sua vida inteira. Então, gente, até o próximo módulo, que eu espero que vocês, e vai ser fantástico. A gente vai aprender umas coisas que são extraordinárias e você vai entender em que andar você tá para você ser mais ou menos reativo diante das situações da vida. Beleza? Te espero lá.